Olá, pessoas do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui é Léo Mendes falando, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje é 6 de outubro de 2020 e nessa data estão completando 31 anos que o mundo perdeu uma das maiores atrizes da história do cinema de ouro, tô falando de Bette Davis. E em homenagem a essa grande atriz, eu hoje trouxe um vídeo comentando algumas curiosidades a respeito desse clássico que é considerado o filme mais importante da sua carreira, A Malvada. Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night. Lançado oficialmente em 13 de outubro de 1950, All About Eve, A Malvada, é, como eu disse, um dos, se não o papel mais importante da carreira de Bette Davis e é considerado um dos filmes mais ousados já feitos por retratar um dos lados mais cínicos e sombrios da história do show business. O filme acompanha a história de Margot Channing, uma veterana atriz da Broadway que certo dia, após uma apresentação, conhece Eve Hamilton, que se auto-intitula a sua maior fã. Após ouvir toda a trágica história de Eve, Margot resolve adotá-la e a leva para sua casa para trabalhar como sua assistente. Porém, com o passar dos dias, a presença daquela jovem tão bonita e jovial começa a deixar Margot cada vez mais paranoica e aquilo começa a afetar tanto sua vida profissional quanto sua vida pessoal. Não demora pra gente perceber que, na verdade, o verdadeiro intuito de Eve o tempo todo era roubar o lugar de Margot. O filme foi escrito e dirigido por Joseph Leo Mankiewicz, que, por sua vez, foi inspirado num conto de 1946 chamado The Winsome of Eve, escrito por Mary Orr, que, por sua vez, é baseado num caso real. Que no caso vivido pela atriz alemã Elisabeth Gamer, que em 1943 acolheu em sua casa como sua assistente uma jovem que se auto-intitulava sua maior fã e que mais tarde tentou roubar o seu lugar no teatro. E embora, como eu tenha dito, esse é o papel mais importante da carreira de Bette Davis, ela não foi a primeira opção para protagonizar o filme. Inicialmente, quem iria interpretar o papel de Margot Channing seria Claudette Colbert, mas ela precisou abandonar o projeto devido a um acidente em que feriu gravemente suas costas. E além de ser o papel mais importante da carreira de Davis, é também o papel favorito da atriz. Principalmente pelo fato de que Bette se sentiu bastante à vontade nas filmagens do longa, justamente porque a personagem retratava muito da realidade da Bette Davis daquela época. Lá pro final da década de 40, após 18 anos sendo a grande estrela da Warner Brothers, Bette Davis havia saído da empresa após uma grande leva de filmes mal sucedidos. Ela vinha perdendo cada vez mais espaço e poder no mundo do cinema por conta de estar envelhecendo. Junto a esse declínio, Bette também vivia com a insegurança de se ver no meio de um novo tipo de Hollywood, uma nova leva de filmes coloridos e estrelados por atrizes mais jovens. Inclusive, o próprio diretor Mankiewicz teve muito receio com a ideia de trabalhar com Bette Davis nesse filme, já que a atriz sempre teve uma fama de ser muito durona e muito difícil de trabalhar, pois ela tinha o costume de sempre apontar os defeitos que ela via nos roteiros dos filmes. Mas nesse filme aqui não houve problema e a atriz e o diretor se deram super bem, porque Bette disse que o roteiro desse filme era tão perfeito que ela pôde se dedicar unicamente à atuação. Anos mais tarde, Bette diria que Mankiewicz a ressuscitou dos mortos com esse filme. Mas se não houveram tretas com o diretor, Bette Davis tretou com outra das atrizes do longa, no caso Celeste Holm, que interpreta Karen, a melhor amiga de Margot no filme. Reza a lenda que Bette teria sido grossa com Celeste logo no primeiro encontro das duas, no primeiro dia de filmagem. Aconteceu mais ou menos assim. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ah, bom dia. Merda. Boas maneiras. Por conta disso, as duas atrizes não voltaram a se falar em momento algum, a não ser, é claro, pelos momentos em que estavam atuando juntas. Além de tretas, também tivemos uma história de amor nos bastidores do filme, no caso entre Bette Davis e Gary Merrill, que interpreta Bill, o namorado de Margot no filme. Na época, os dois ainda eram casados, mas já estavam entrando em processos de divórcio e mais tarde vieram a se casar numa relação que durou 10 anos. Inclusive, anos mais tarde, eles chegaram a adotar uma garotinha e deram a ela o nome de Margot. E esse filme também foi responsável por dar visibilidade e alavancar a carreira de uma atriz, uma jovem atriz que você provavelmente já ouviu falar, chamada Marilyn Monroe. Esse filme foi a primeira aparição de Marilyn Monroe em uma produção realmente grandiosa e serviu para dar bastante visibilidade à sua carreira. No filme, ela interpreta a personagem Miss Caswell, uma jovem aspirante atriz que usa de seus dotes de sedução para atrair o olhar de alguns produtores e assim conseguir alavancar a sua carreira. You see that man? That's Max Fabian, the producer. Now go and do yourself some good.
Why do they always look like unhappy rabbits? Because that's what they are. Now go and make him happy. Mas, embora sua participação no filme tenha sido relâmpago, foi suficiente para gerar algumas tretas. Alguns produtores não gostaram muito da escalação de Marilyn Monroe para o papel, alegando que ela era uma atriz mais voltada para as produções de comédia. Além disso, Marilyn sofreu pressão nos bastidores, principalmente partida das veteranas, que criticaram sua atuação pífia. Inclusive, a própria Bette Davis, que chegou a chamar Marilyn de vadiazinha loira. Outros integrantes do elenco disseram que era muito frustrante trabalhar com Marilyn, já que ela tinha bastante dificuldade de decorar suas falas, embora elas fossem bem curtas. A cena em que Margot e Miss Castle interagem levou cerca de 11 takes para ser filmada, pois Marilyn se sentia muito intimidada pela presença de Bette Davis. Reza a lenda que, inclusive, após levar um grito da veterana, Marilyn precisou de um tempo para sair do set e ir vomitar. E uma curiosidade interessante que também vale mencionar é quanto ao figurino do filme, mais precisamente o icônico vestido, que é verde, usado por Bette Davis na cena da festa de aniversário de Bill. O vestido, no caso, foi desenhado por Edith Head, e quando iam gravar as cenas, Bette Davis percebeu que o caimento das mangas nos ombros não estava muito bom para ela, mas como não havia muito tempo para fazer reajustes, ela simplesmente deixou as mangas caírem, e o resultado foi sensacional. Após o fim das filmagens, o longa estreou nos cinemas e foi recebido de forma esmagadoramente positiva por parte da crítica e por parte do público. O filme hoje detém uma aprovação de cerca de 100% no Rotten Tomatoes, e na época de lançamento faturou uma bilheteria de 8 milhões e 400 mil dólares, sendo a segunda maior bilheteria do ano de 1950, perdendo apenas para As Minas do Rei Salomão. Até hoje, A Malvada é lembrado como um dos filmes mais ousados já feitos, já que ele retrata um dos pontos mais sombrios e cínicos do show business, que é quanto à questão do preconceito com a idade, principalmente com artistas femininas. E é claro, o longa também foi reconhecido pelas premiações, batendo o recorde de filme mais indicado em categorias para o Oscar até então, sendo ao todo 14. Marca essa que seria mais tarde igualada por Titanic e La La Land. O filme foi o primeiro filme da história que teve duas atrizes indicadas tanto na categoria de melhor atriz quanto melhor atriz coadjuvante. No caso, Bette Davis e Anne Baxter na primeira, Celeste Holm e Thelma Ritter na segunda. O filme faturou no total 6 prêmios: melhor filme, melhor diretor, melhor ator coadjuvante para George Sanders, melhor roteiro adaptado, melhor figurino preto e branco e melhor mixagem de som. E também houve uma historinha de treta nos bastidores do Oscar deste filme. Obviamente, com a aclamação do filme, Bette Davis estava muito cotada para ser a campeã do Oscar de melhor atriz naquele ano. Se ela tivesse ganhado o prêmio nessa ocasião, teria sido a primeira atriz da história a ter ganhado 3 Oscars. Hoje a gente sabe que ela merecia pelo menos 4, né? Mas o que não veio acontecer por conta de que Anne Baxter, que interpreta Eve, que era a candidata natural ao prêmio de melhor atriz coadjuvante, teria mexido os pauzinhos e feito com que o estúdio submetesse ela à indicação de melhor atriz na ocasião. Aquilo teria dividido os votos da academia e, por conta disso, as duas acabaram perdendo o prêmio. E, obviamente, o filme também marcou presença na lista da American Film Institute, o Instituto de Cinema Americano, que no final dos anos 90 lançou suas listas em comemoração aos 100 anos do cinema de ouro. Na ocasião de 1997, quando foi lançada pela primeira vez a lista dos 100 filmes mais importantes da história de Hollywood, A Malvada figurou na posição número 16. 10 anos depois, quando a lista foi atualizada, ele caiu para a posição 28. Além disso, Eve, a personagem defendida por Anne Baxter, foi eleita a 23ª maior vilã da história do cinema de Hollywood. E é claro que o filme também é muito bem lembrado pelas frases célebres ditas por Margot Cheney. Didn't you know? We're all busy little bees, full of stings, making honey day and night, aren't we? But I wouldn't worry too much about your heart. You can always put that award where your heart ought to be. Mas com certeza a mais marcante das frases ditas por Margot, que inclusive foi eleita a 9ª frase mais marcante da história do cinema de ouro de Hollywood, é dita aos 46 minutos de filme. Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night. Então foi isso, pessoas. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já sabem, deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, fãs de clássicos do cinema e fãs de Bette Davis, e me segue nas minhas redes sociais, que tem o link de cada uma delas aí na descrição. Então foi isso. Valeu. Falou.